E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Por isso eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui para não ficar de fora de nenhum estudo. Aqui você vai aprender análise gráfica de verdade. Entradinha de venda nessa região, vai fechar. Olá pessoal. Simples, né? Cadu, por que você entrou nessa região? Região de suporte, região de resistência. Então aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho resistência, aqui eu tenho aquilo que eu chamo de imbalance. É um assunto para a gente falar em outra aula, não falar hoje, mas eu só quero testificar que ele faz parte da minha análise. Tá? Preço chega nessa região, praticamente 50% do movimento de um imbalance, deixa força de queda, força de movimentação de baixa. O que eu faço na região? Eu vou lá e vendo, porque através dessa movimentação o gráfico começa a demonstrar uma falha na região e uma possível correção de tendência ali ou reversão da mesma. Ah, Cadu, mas ele vai ter que reverter aqui? Ele pode reverter aqui no suporte, na resistência, ele pode reverter nessa região, não importa qual a região que ele vai reverter. Porém, o contexto gráfico me mostra possibilidades. Eu não posso comprar o ativo numa região como essa. Olha só a diferença dessa região com outra região. Olha como está barato e olha como está caro. Olha o preço aqui. Olha o preço aqui. Aqui sim eu compraria. A partir deste momento com um candle gigante como esse, mostrando o desejo do ativo de fazer uma reversão de tendência, eu começo a pensar em venda. E aí então eu vou encaixar o contexto, vou encaixar o movimento, vou encaixar tudo aquilo que eu preciso para entender a minha entrada. Você que é novo aqui, que está chegando agora, talvez não saiba, mas eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você baixar. São 36 páginas de estudos, onde eu falo sobre 16 padrões de velas, que você pode estudar aí, baixar no seu computador. Para baixar é simples, basta vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal, os links vão estar aqui. Aqui você encontra meu canal do Telegram para baixar o e-book. Encontra meu WhatsApp, meu Instagram e o link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar essas informações e esses links. Aqui, por exemplo, é o meu Instagram Cadu Rinaldi. Ainda está com 60% de desconto no treinamento, pessoal. Aqui tem um link de acesso ao treinamento, aqui tem resultados de alunos. EAD eu posto todos os dias os alunos aqui nos stories. Você que tem alguma dúvida sobre o treinamento, pode mandar uma mensagem aqui que eu vou estar te respondendo com o maior prazer, tá bom? Recadinho dado. Antes de continuar os recados, só mostrar isso aqui para você. Aqui, mensagem fixada quando você for baixar o e-book no canal do Telegram. Mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links, você escolhe qual dos dois links você vai utilizar para baixar e aí você baixa tranquilamente. Aqui você vê resultados de alunos, como o William, acreditando e compreendendo o gráfico, análise gráfica é vida, 2 entradas nesse domingo e tchau mercado, o pessoal que operou fim de semana, né, feriadão, a aula que eu subi ontem é muito importante para você que está começando, o Milton aqui 2-0, o Bruno aqui também batendo meta, o William aqui novamente batendo meta, o Emerson aqui batendo meta, Marcelo batendo meta, William novamente aqui batendo meta, Aurélio aqui batendo meta, a aula que eu subi acho que no sábado e assim por diante, pessoal. Se eu ficar aqui mostrando todo o resultado dos alunos, eu vou ficar aqui o dia todo, né? O dia todo. Então entra aí, acompanhe os alunos para você não ficar de fora destes estudos. Olha só quando eu falei para você a força do gráfico de fazer queda. Dá uma olhada no volume que entrou aqui no gráfico. Percebe-se que aqui já tem uma região
que o gráfico quer fazer busca de fundo, só que ainda não está tão claro no movimento ali dos candles, né? Então vamos aguardar um movimento mais claro. Muito OTC aqui ainda, o mercado abrindo, né, pessoal? O mercado está abrindo ainda, começou a abrir ontem, segunda-feira. Deixa eu dar uma olhada no Euro GBP aqui, o que o Euro GBP me mostra. Euro GBP, gráfico chega numa região, não tem muita força de movimentação, não tem nada tão claro também. Tem um entrave aqui na região, tem esse entrave na região, parece uma consolidação, mas não está tão claro. Então vamos mudar de ativo, vamos sair do Euro USD, que também não tem nada tão claro, vamos procurar um outro ativo. Euro GBP, qual o ativo que nós estávamos? É o Euro GBP ou não? Era o Euro GBP. Então esquece o Euro GBP, vamos novamente aqui, opções. Deixa eu tirar esses OTCs que estão marcados aqui, ó, porque ele vai ficar jogando OTC para mim, sendo que o mercado já está aberto. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Deixa eu ver o que está aberto aqui. Bom, aqui em binárias eu tenho 3 ativos, Euro GBP, Euro JPY. Vamos ver o Euro JPY, ó, preço travado, trabalhando numa consolidação aqui. Gráfico muito feio, né, pessoal? Gráfico muito feio, mas tem a oportunidade ainda de compra. Comprei atrasado, muito atrasado, mas está indo. Movimentação técnica acontecendo de acordo com o contexto gráfico. Entradinha aqui na região. Eu sempre falo para vocês, né, pelo menos quem é aluno, todas as vezes vocês vão me ouvir falar isso. Segunda-feira e sexta-feira é o dia que mais o gráfico se apresenta dessa forma, ó. Tá vendo? Com muito pavio, candles com indecisões. Por quê, pessoal? O mercado abriu ontem à noite com o mercado asiático. As principais bolsas do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, nem abriu ainda. E lá tem horário de verão. Então, mais ou menos agora é 10 horas da manhã aqui do Brasil que vai abrir. Tem Londres aberto. Então, Londres começa a impulsionar o mercado. Então, a gente tem que prestar atenção como que eu vou analisar o gráfico de forma sadia. Se eu vou prestar atenção nas movimentações técnicas do gráfico ou não. Então eu tenho essa possibilidade de analisar o gráfico dessa forma. Como aqui, ó. Simples, né? O movimento está consolidado, região dando oportunidade de compra, vou lá e faço a compra do ativo. Aqui, ó, caberia até um pensamento de continuidade de compra aqui. Porém, eu não tenho referência aqui no passado, ó. Então eu prefiro ficar de fora. Mas entenderam? Entenderam? Região aqui, ó. Região, ó, de fundo. Região de fundo, ou seja, suporte, né? Eu tenho um suporte aqui. Eu tenho um suporte aqui. Tecnicamente falando, trabalhei essa região de suporte. Olha o volume. Entrando na região, fazendo a movimentação da onda para que ele busque região de liquidez em resistência. Simples assim, pessoal. Simples assim, tá? O Euro JPY. Ele está dando até mais uma entrada aqui, uma oportunidade. Deixa eu ver aqui. Só tem esses ativos em binários abertos. Deixa eu ver o Euro JPY novamente aqui. Ó, aqui que eu falei para você que era uma oportunidade de entrada. Só que, como eu disse para vocês, né? Dá uma olhada no pavio como é que eles estão. Porque o JPY, ele foi aberto, né, ontem, mercado asiático, o Yen aí japonês. Só que agora ele começa a perder um pouco de movimentação, de fluxo, até entrar os outros mercados, as outras bolsas. Então, vou sair um pouquinho dele aqui. Vamos voltar aqui, binárias, USD. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Tem o USD JPY, NZD, pagando muito mal aqui, ó. Tem uns que nem o 1 minuto tá aberto. Deixa eu ver aqui, ó. USD JPY, deixa eu dar uma olhada aqui como ele está. Ó, USD JPY, preço chegando em região,
preço fazendo movimentação, chega numa região, tá vendo? O gráfico muito cheio de pavio, gráfico com muito pavio, gráfico deixando uma região ali. Aqui ó, é aquilo que nós chamamos de triângulo, uma cunha, né, na verdade. Ele ameaçou ser um triângulo, depois ele se tornou uma cunha. O que tem a ver isso, Cadu? São formas de movimentação do gráfico. São figuras gráficas que você pode aprender conforme você vai entendendo o ativo. O que acontece com uma figura, com uma cunha como essa? Ela tem duas movimentações técnicas que ela pode fazer. Ou ela pode romper essa região aqui e vir buscar liquidez aqui embaixo, ou ela rompe essa região para vir buscar liquidez aqui em cima. Então eu tenho dois movimentos. Só que eu tenho que ter uma clareza no ativo aqui para fazer minha compra ou minha venda. Então esse suporte, essa resistência, tem que ter uma clareza de movimentação. Senão o que eu vou fazer? Eu fico fora do mercado, correto? Senão eu fico fora do mercado. Se eu não tenho nenhuma clareza e nada me mostrando o que eu posso fazer, eu fico fora como agora, né? Ó, não tem nada tão claro, não abriu oportunidade para venda, não está em região de compra, então vou fechar o ativo SDJPY. Ó, fizemos a primeira entrada em EURUSD, aqui a 6,52, EUROJPY, fizemos mais uma compra aqui depois de 4 minutos, EUROJPY, vamos ver se temos uma outra oportunidade. EUROGBP, que foi aquela hora que eu nem analisei, né? Ó, EUROGBP já está fazendo um movimento interessante, uma movimentação técnica interessante. Se a gente for analisar ele fez duas movimentações aqui muito interessantes. Ele deixou região de topo, vindo dessa região e deixando aqui uma região de equilíbrio. Então ele tem a máxima da região de equilíbrio e a mínima, se a gente olhar no sentido da tendência. Porém, existem expectativas aqui nessa movimentação. Ó. Quais são as expectativas nessa movimentação? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que esse gráfico pode fazer neste exato momento? O pensamento é compra, pessoal, mas ele ainda não está nitidamente comprado ali na região. Ele pode fazer uma... Eu vou entrar aqui, porque eu vi um esforço sem resultado ali. E onde eu vejo o esforço sem resultado? Eu vejo o esforço sem resultado no volume. Então, quem é do treinamento, lá quando eu falo sobre o esforço e resultado, a gente vê toda uma dinâmica de preço acontecendo no gráfico e ele vai nos mostrando as possibilidades de filtro de entrada no volume. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, a possibilidade é de compra, tem essa região de suporte, tem essa região de resistência que faz parte da região de equilíbrio, tem essa máxima na região e tem lá no fundo uma região de fundo, né? Que praticamente não é um fundo, mas não deixa de ser o início de uma região. Aqui, ó. Não é um fundo, mas é o início de um movimento, de uma tendência ali na região. Tá lá, pessoal. Tá lá, simples, ó. Dividir o gráfico em canais. Consegue entender isso? Região de demanda. Tenho aqui regiões de suporte. Regiões de suporte. Hoje o gráfico está ainda começando, não tem tanta clareza. Resistência, resistência. Eu tenho aqui, ó, região de oferta. E tenho aqui, nesse meio do caminho, aquilo que eu chamo de equilíbrio. Eu não, né? Os estudos do mercado. Então, ó, enquanto aqui eu tenho a região de demanda, aqui eu tenho a região de oferta. E no meio do caminho eu tenho a região de equilíbrio. A região de equilíbrio sempre vai ser o quê? 50% da movimentação. Ó, sempre vai ser 50% da movimentação. Então, tecnicamente, eu tenho uma região aqui que ela pode ser comprada, que é uma região de demanda, o suporte. Aqui eu tenho, tecnicamente falando, uma região de resistência que pode ser vendida e eu tenho essa região chamada de equilíbrio.
O que o gráfico me mostra quando eu vejo essas regiões? As possibilidades de compra e venda. Inclusive, se você analisar friamente, tecnicamente, essa região de equilíbrio ela é dividida ao meio. E por isso que eu falei para vocês que tinha uma possibilidade de compra aqui, mas não estava tão claro. Eu tinha duas possibilidades de compra aqui. Este fundo dessa região ou esta região aqui mais abaixo, onde deu início ao começo da tendência. Só que quando o preço chega nessa região aqui, pessoal, ele já demonstra uma técnica que eu chamo de esforço e resultado. Eu não, né? São os estudos técnicos da análise gráfica. E através aqui do volume eu vejo a possibilidade de correção. Não importa se ele vai chegar aqui, ó, se ele vai fazer uma movimentação de queda para vir buscar a região e depois subir, se ele vem buscar essa região e depois vai subir, não importa. Não importa também se ele vai subir e fazer movimento de busca de liquidez lá para cima. O importante é que naquela exata região existe um pequeno movimento de correção, onde eu, utilizando justamente essa contextualização da análise gráfica, eu consigo ver as regiões de suporte e resistência trabalhando dentro dessas regiões de demanda, analisando como a tendência trabalha, compreendendo os movimentos dessa tendência e aplicando o padrão de vela. E o volume aqui, ó, ele é substancial, porque dá uma olhada, olha como o mercado estava trabalhando, percebe? De repente, ó, olha a movimentação do mercado, olha como o mercado mudou, olha como a média do preço mudou e agora a média do preço muda novamente. Então, o que nós vemos de dinheiro entrando e saindo do mercado aqui nessa região de volume é substancial para a gente fazer uma entrada. Em região de suporte e resistência. Para quem já tem um avanço, para quem já tem conhecimento técnico, para quem sabe como analisar isso. Isso, pessoal, que eu digo de técnica, que é onde você vai. Lembrando aqui, ó, todo um contexto gráfico, definição de regiões, tendências, padrões de vela e volume financeiro. Esse encaixe aqui, ó, ele está todo presente nessa análise que eu fiz. E o volume aqui, ó, é essencial na tomada de decisão, porque o encaixe de contexto da causa estava todo acontecendo. E o volume aqui foi primordial para eu tomar uma atitude. Olha só, o preço continua travado na região. O preço não sai da região. O preço está fixado ali na região. Olha aqui a primeira entradinha que eu fiz aqui em euro USD. O volume também foi essencial para eu fazer a minha entrada aqui. Principalmente quando o mercado está começando a funcionar, o mercado está começando a se desenvolver. E o que eu falei para vocês quando nós começamos a analisar? Que o mercado tinha feito um imbalance, que o preço estava quase no metade do caminho do mercado e que aquele queria buscar região de liquidez mais abaixo. E o que está acontecendo com o mercado, pessoal? Olha isso aqui. Olha o fluxo do movimento acontecendo. Isso eu falei para vocês há 20 minutos atrás. E o que está acontecendo com o mercado? Essa entrada aqui, pessoal, eu faria em qualquer mercado. Forex, índice, qualquer mercado eu faria essa entrada. E só estaria trabalhando um stop aqui, agora eu já ajustaria meu stop aqui e estaria trabalhando. Esperando ele vir buscar primeiro ponto de liquidez, depois segundo ponto de liquidez. Ah, Cadu, mas e se ele não me buscar? Eu pego a fatia do mercado que é meu, pronto e acabou. Você entendeu? A visão sempre vai ser uma visão Forex com ação binária. É isso que diferencia um profissional que opera binárias de um oba-oba que faz entrada de qualquer jeito, não sabe o que está acontecendo, não tem conhecimento e teoria técnica para aplicar no gráfico. Então aqui, ó, havendo volume como trabalhar no gráfico. Euro JPY, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Essa entrada na região aqui, eu estava aqui, ó, analisando os volumes. Olha só como os volumes de alta, eles vêm se destacando. Gráfico, pessoal, ó, numa tendência de alta. Então, por que eu vou chegar aqui numa consolidação nessa região
E eu vou fazer venda nessa consolidação. Ah, Cadu, mas o preço aqui está caro. Ó. Aqui o preço está barato. Aqui eu não poderia vender? Poderia vender se ele tivesse me dado um sinal de venda. Ó, um fluxo de movimento de queda, uma força técnica no gráfico. Mas quando eu olho o volume, ó, dá uma olhada nisso, faz esse recorte. Você vê força de alta ou força de baixa aqui? Força de alta, né? Força de alta. Então, conforme você vai estudando e no treinamento você aprende a encaixar esses estudos em relação ao volume para você se aprimorar no movimento. Olha aqui, agora o preço veio buscar. Ó. Ele consolidou 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles e agora entrou força de queda. Agora ele está indo buscar liquidez mais abaixo. Ele poderia tanto buscar liquidez aqui em cima, como poderia buscar primeiro ponto de liquidez aqui embaixo. Veio primeiro nesse ponto de liquidez. Perfeito, perfeito. O gráfico trabalha sempre de acordo com o contexto gráfico. Tendo lógica e razão, ele vai fazer o movimento dele normalmente como nós vemos. Então, todo suporte e resistência, pessoal, existe força naquela região. Existe um volume financeiro, existe um fluxo financeiro naquela região, sendo comprado ou sendo vendido. Olha só a diferença de movimentação financeira nesse exato momento do gráfico, perto do que está acontecendo aqui no passado. A partir disso, você já começa a entender que o mercado aqui ó, começou a acordar para a vida, né? Por quê? Ó? O mercado de Londres começou a injetar dinheiro no mercado, ó, é o GBP, Libra Esterlina, o preço começa a trabalhar, começa a movimentação, começa já alguns big players se posicionarem no mercado. Ó. Nós vemos aqui uma exaustão linda de um big player. Agora nós vemos aqui ó, um grande big player tentando jogar para cima, depois o outro joga para baixo e entra muito volume. E agora a gente começa então a ver o mercado funcionando. Ó. Com fluxo, com volume, com fluxo, com volume. Aí começa então o mercado a funcionar de uma forma linda. E você com todo conhecimento técnico, o que você faz? Simples, simples. Você simplesmente faz o que o gráfico está fazendo. Como eu fiz aqui em Euro USD, venda em resistência, Euro JPY, compra nessa consolidação, Euro GBP, uma pequena venda nesta região de esforço sem resultado, que foi 50% deste pequeno canal aqui. Ó. Se você não entendeu a minha entrada aqui, ó, 50% deste movimento deste canal de 100%. Simples, né? Suporte, resistência, tendência, padrão de vela, volume, encaixe de contexto, tá lá, ó. Filtro, volume financeiro. É assim que você domina o mercado. É assim que você consegue ter consistência, assim como que você consegue ter resultados, fazendo uma análise correta com toda a contextualização do mercado. Se você quiser aprender, pessoal, ainda dá tempo esse ano de você começar os seus estudos, começar a finalizar esse ano com estudos profundos, entendendo realmente como o mercado funciona. Quiser aprender, será muito bem-vindo. O link do treinamento está aí abaixo, está no primeiro comentário, está na descrição do vídeo também. Será muito bem-vindo. Acesso único, exclusivo, vitalício e suporte diretamente comigo. Você também que quer saber mais sobre o indicador Hunter, sobre a ferramenta, lá no módulo 3 eu explico como funciona. E para você fazer a aquisição, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu explico como fazer a aquisição. Tá bom, pessoal? Hoje nós falamos de tudo um pouco, mas nós falamos um pouco mais de volume, né? Falamos um pouco mais de volume financeiro. Então você que está aí até o final da aula, escreva aí nos comentários, depois da aula, volume financeiro, porque eu vou saber que você chegou até o final. Eu vou saber que o conteúdo tem ajudado, eu vou entender que você quer aprender e isso me incentiva a trazer mais conteúdos. Ou seja, não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, para que também isso seja de retribuição e me incentive a continuar trazendo aula todos os dias aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!